Querido, vou ler só um versículo, na verdade meio versículo, metade de um, mas vamos comentar sobre outros. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. Parte final do versículo fala assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aleluia. Chegaram aqui, pode sentar. Esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Tem alguma outra versão aí? Se tiver, pode falar aí. Quem tem uma outra versão aí? Aqueles homens que têm provocado desordens em todos os lugares, agora chegaram em nossa cidade. Ó, mais um aí. Tem mais alguma diferente aí? Se tiver, pode falar. Queridos, quando começamos a falar de Jesus, quando chegamos em certos ambientes e começamos a anunciar a Jesus, muitas das vezes as pessoas não vão compreender. Conforme o lugar que chegarmos e falarmos de Jesus, nós poderemos ser até expulsos daquele lugar. E a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, é uma igreja que é um referencial para todos nós, para toda a igreja, para toda a história da igreja até hoje. E olhando para nossas realidades hoje, nós precisamos voltar novamente a viver isso, o que a igreja de Atos viveu. O que é voltar novamente à igreja de Atos? É sair da igreja da ata e virar a igreja dos atos. A igreja da ata é a igreja que está preocupada com as leis, com as formas, como que vai fazer. A igreja dos atos é aquela que sai, que prossegue, que vai de encontro. É a igreja que não está preocupada com as formas. Ah, mas eu fui ensinado dessa forma, pastor. Queridos, a igreja dos atos que os discípulos viveram, que os apóstolos viveram, é as igrejas de coisas novas todos os dias. Pedro e João, eles eram esses caras malucos, que enfrentavam essas situações malucas. Eles, certa feita, pega aí, volta no capítulo 4 aí, Pedro e João foram presos. Eles foram presos. E naquele momento ali em que eles foram presos, eles foram levados perante ali as autoridades. Que legal, né? Ser levado perante as autoridades. Então, eles puderam falar do amor de Deus, daquilo que Jesus representava na frente das autoridades. Mas, poxa vida, eles não estavam correndo risco de vida? Sim, mas é exatamente isso que era o barato. Era exatamente isso. Por quê? Porque eles já estavam compreendendo, porque eles tinham acabado de receber o Pentecostes, receber a presença, o fogo de Deus, e essa chama estava queimando neles. Então ninguém mais podia calar aqueles homens, porque você já tentou apagar uma fogueira? Dá um trabalho danado, é uma dificuldade. Quem vive aí nas roças, em alguns lugares, alguns pastos, algumas florestas que pegam fogo, a dificuldade que é para você apagar uma fogueira é muito grande. E eles estavam queimando, eles estavam ardendo em chamas. E eles foram colocados diante das autoridades. E essas autoridades, como as de hoje, elas tentam nos intimidar. Naquela hora ali, era uma intimidação um pouco diferente das de hoje. As intimidações
de hoje é falar, você está muito careta, né? E você está muito bitolado, você está, né, muito doido, para com isso é bobeira, né? Tem que aproveitar a vida. Essas são as intimidações que vêm hoje. Naquele momento ali, eles falaram, ó, vocês não podem mais falar no nome de Jesus. Vocês estão proibidos de falar nesse nome. Por quê? Porque esse nome está causando um alvoroço no meio do povo. Então não fala mais nesse nome. Para de falar nesse nome Jesus. E eles, a resposta não foi a que agradou as autoridades, não. Capítulo 4, verso 17, fala assim, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçando-os para não mais falarem neste nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhes que se absolutamente não falasse nem ensinasse em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e ouvimos, de que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Queridos, diante de um milagre, diante de uma cura, diante de uma manifestação de Deus, não tem contestação. A medicina pode até falar contra, mas quando você impõe a mão, quando você ora por alguém, quando você libera uma palavra para alguém, e essa pessoa recebe, essa pessoa é curada, é transformada, é mudada, não existe argumentos contra isso. Não tem como eu falar contra um milagre. Por quê? Porque o milagre ele fala por si. Automaticamente o milagre fala por si. Agora, quando nós recebemos as intimidações, nós temos escolhas a fazer. Alguns aqui foram no impacto, receberam ali uma palavra de Deus, receberam o fogo, a chama, a presença de Deus queimou. Você chega em casa, você fala de tudo aquilo que está acontecendo com você, ou você se cala, ou você se fecha. É lógico que nós não contamos os detalhes, né? Mas a gente fala, eu fui para ali dessa forma, e hoje eu voltei transformado. Eu fui com essa expectativa e Deus me surpreendeu. Deus, por quê? Porque Ele é o Deus que surpreende. E é assim, a gente fala para outras pessoas. Quando a gente chega aqui, por exemplo, no domingo, na volta do impacto, e encontra alguns desavisados, né, que estão por aqui, aqueles desavisados, né, que falam assim, esse povo é doido, né? Esse povo é maluco. Por quê? Porque para que pular? Para que gritar? Para que fazer isso? Para que pular do altar ali embaixo? Para que deitar no chão? Né? Porque a gente encontra uns desavisados, né, que o fogo não pegou ele naquele dia ali, né, naquele final de semana ali, e ele acha isso tudo um exagero. Queridos, nós não podemos deixar de anunciar. É lógico que uns são mais exagerados do que o outro. É normal, né? Uns serem, né, mais exagerados naquilo, né, que expressam, uns mais do que os outros. Mas se Deus está manifestando o poder dele, não fique abusando, não fique duvidando, né? Se você, né, naquele momento ali não está entendendo, peça a Deus, ore a Deus e peça a Deus, Deus, eu não estou compreendendo isso aí, mas eu sei que se for da vontade do Senhor, o Senhor pode me revelar, e o Senhor pode usar quem o Senhor desejar. Mas voltando aqui, para aquilo que eu quero compartilhar nessa noite, uma igreja, ela não deve ser reconhecida
só pelo número de pessoas que estão sentadas nos bancos. O que é isso, pastor? É bom ter uma igreja cheia, uma igreja lotada, uma igreja abarrotada de gente? É ótimo, é lógico que é. Todos querem, toda a igreja gostaria de estar, né? Eu gostaria que todos os lugares aqui tivessem ocupados. Agora, isso não quer dizer que uma igreja, ela tem que ser reconhecida pelo número de pessoas sentadas em suas celebrações, mas ela tem que ser reconhecida pelo número de discípulos dispostos a ir, porque a igreja é o único organismo nessa terra, que a igreja é um organismo vivo, ela é uma organização diferente de qualquer outra organização, ela é um organismo vivo, ela é a única organização na face da terra, diferente das outras. Por que ela é diferente? Porque se eu pertenço a um clube, por exemplo, eu sou sócio de um clube aqui do Colina, as leis que regem aquele clube, ali o que é feito de melhorias ali dentro daquele clube, tudo que é feito ali é para aqueles que estão dentro. Ela é feita para os que estão dentro. Agora, a igreja, ela é feita para os de fora. Ela não é feita para os de dentro. Pastor, mas, eu sou dizimista fiel, né? Eu sou da igreja há tantos anos. É, querido, mas o Senhor Jesus te chamou para ganhar vidas e para cuidar dessas vidas. Ele nos chamou para fazer isso. Então, eu não estou preocupado se o meu lugarzinho no banco está ocupado ou não. Se for preciso, eu sento no chão. Sento aqui na escada, não tem problema. Eu dou o meu lugar para o outro. Agora, se é um clube, se é uma associação, se eu comprei uma cota, não, ali é meu lugar. Eu tenho direito. Essa cadeira é cadeira cativa. Tem alguns ali no Nacional, né, Gleibe, que compraram a cadeira cativa. Cadeira coberta, né, naquela parte coberta. Tem os privilégios da cadeira cativa. Agora, se ele está preocupado com o próximo, que é a igreja, o organismo vivo, preocupado, né, com o próximo, em resgatar vidas, ele levanta do assento dele, não senta, por favor, assenta no meu lugar. Essa é a diferença. Então, a igreja, ela não é medida pelo número de pessoas sentadas nos seus cultos de celebrações, ela é medida por número de discípulos. Por isso que nós já temos falado aqui, que nós multiplicamos líderes. O líder é aquele que entende que ele foi chamado por Jesus, e esse chamado que queimou nele, ele entendeu que ele tem que entregar tudo, a vida dele, ele vive e entrega tudo para o Senhor, ele deixa tudo. Uma palavra que Jesus deu aos discípulos, né, e a multidão estava próxima, a multidão toda foi embora. Aí os discípulos ficaram, e Jesus falou: vocês não vão não? Vocês não querem ir também não? Poxa vida, mas Jesus é ruim, né? Não, queridos, Jesus é verdadeiro, ele não é ruim. Jesus vira para os discípulos: vocês não querem ir também não? Aí eles falaram: para quem iremos? Para quem? Nós vamos para onde? Não tem para onde ir. Nós deixamos casa, deixamos família, deixamos trabalho, deixamos tudo para te seguir. Nós vamos voltar para onde? Não tem volta. Então a vida cristã é esse lugar. Pastor, mas né, eu não vou ter trabalho não? Tem, querido, você vai trabalhar, mas o seu trabalho vai ser, na verdade, igual a Thaís está fazendo, né, conhecendo as meninas lá e trazendo para a célula dela. É para isso, é um canal de instrumentalização, onde Deus vai te ali usar para poder, né, abençoar outras vidas. Certa feita eu estava viajando com um pastor, aqui para o Espírito Santo, e ele falou assim: pastor, lá na sua igreja tem uma menina, rapaz, que eu admiro muito ela. Eu vi ela saindo um dia de bicicleta, e
E ela parou no asfalto para orar para uma pessoa. Ela parou no asfalto para orar para uma pessoa. E eu olhei assim, eu reconheci aquela menina. Falei, aquela menina trabalha lá naquela academia. Eu fazia academia, ele fazia academia ali na Barra, lá na, né? É a Lara. A Lara saiu na bicicletinha e parou para orar para uma pessoa. Ele lembrou da Lara lá da academia, ele viu a Lara parando. Falou, poxa vida, uma moça bonita, né? Parar de repente com uma pessoa que às vezes está com mau cheiro. E parou e foi orar por aquela pessoa. Ele falou, eu já tinha visto ela lá na academia, mas eu passei a admirar ela demais. Como o amor dela foi diferente, o amor dela me ensinou. Então nós somos chamados a fazer isso. Essa frase que eu falei aqui, ela não é minha, ela é a frase do Rick Warren, que ele fala que, né, uma igreja não deve ser reconhecida somente pelo número de pessoas sentadas em suas celebrações, mas pelo número de discípulos para o mundo, para a missão. Nós precisamos. E desde Atos dos Apóstolos, a natureza da igreja, querido, é sempre trazer o novo. Essa é a natureza da igreja. Quer saber a natureza da igreja? É o novo. Sempre o novo. E o velho, pastor? O velho tem que renovar. É o renovo. Aí eu renovo. É sempre o novo. Então, né, eu não quero ficar velho. Ninguém quer ficar velhinho, né? Ninguém quer ficar, mas nós vamos ficar um dia, o nosso físico, né? Eu já estou meio barrigudo, né? Metabolismo depois dos 40 fica, né, devagar, e a gente acomoda, deixa de ir para a academia, malhar, mas só que Deus, Ele quer fazer o novo, e o novo Ele vem aqui, ó. A transformação, a metanoia, a mudança de mente, ela ocorre quando eu e você abrimos lugar para Deus trazer coisas novas, para Deus realizar coisas novas. Os discípulos, querido, eles inflamaram, depois do Pentecostes, eles inflamados da presença de Deus, eles inflamaram cidades inteiras. Aonde eles iam, Pedro, João, Paulo e muitos outros que foram espalhados, porque até a perseguição que veio na igreja primitiva foi permissão de Deus. Foi Deus que lançou a perseguição para que eles se dispersassem. Às vezes nós não compreendemos por que Deus está me tirando daqui e me levando para lá. Queridos, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. E nesse texto, vai seguindo o livro de Atos, logo na frente, Pedro e João vai ser preso de novo, no texto que nós lemos. Um pouco antes, em Atos 12, Pedro e Tiago foram presos. Tiago foi passado a fio de espada e Pedro ficou lá guardado. Tiago foi degolado e Pedro ficou lá. Diz o texto que 4 cadeias o prendiam. Tinha que passar por 4 guardas ali. Cadeias. E miraculosamente, à noite, ali um anjo visitou aquele homem. Chegou ali e ele achou que era uma visão. Ele achou que era um sonho de Deus. Ele falou, o que é isso? E o anjo chama e ele começa a acompanhar o anjo. Começa a acompanhá-lo. E eles então passam pela primeira, segunda, e na hora que ele está lá fora, ele vai cair em si, ele vai perceber que ele está solto. E quando ele chega e bate lá, onde os irmãos estavam reunidos, como de costume, orando, a igreja sempre estava em oração, eles acharam que era um anjo também que estava batendo lá, com a voz do Pedro. Mas era o Pedro que chegou naquele lugar. Eles acharam, mas Deus faz isso. Agora eu quero trazer dois entendimentos para nós nesta noite. A igreja, primeiro deles,
a igreja é a esperança do mundo. Por que a igreja é a esperança do mundo, pastor? Vamos discorrer um pouquinho aqui. A igreja é a única em sua essência e seu chamado. É a única no mundo que vive uma essência no seu chamado. Ela foi chamado, né, para fazer a diferença nessa terra. O Senhor Jesus falou que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Ele próprio, deu a vida, pela igreja. Ele deu a vida por nós, por cada um de nós. Eu e você somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. Então, ela é a única nessa terra que vive verdadeiramente a essência de um chamado. Por quê? Existem organizações bacanas na terra? Existe. Existem algumas organizações bacanas. Por exemplo, a gente vê lá na televisão a reportagem lá, dos Médicos Sem Fronteira. Não sei quem já viu, Médicos Sem Fronteira. Uma organização não governamental bacana, existe no mundo todo, que resgatam pessoas, que ali enviam médicos para poder ir em locais de guerra, em países onde estão sendo devastados pelas guerras, pelas doenças, pelas pestes, e eles estão ali entregando a vida deles para poder salvar vidas, para poder ajudar os necessitados, aqueles que tanto precisam. É uma excelente organização, mas ela não é a igreja, é diferente. A igreja, ela, como eu disse, ela é esse organismo vivo. Por que ela é o organismo vivo? Aonde o Gravel está, a igreja está. Aonde o Edinho está, a igreja está. Aonde o Abraão está, a igreja está. Aonde o Cassim, ela é esse organismo vivo. É aonde tem pessoas, aonde Deus envia pessoas, qualquer lugar, falando do amor de Deus. A igreja, ela existe para aqueles que não são afiliados a ela. Como eu disse, a igreja existe para os não afiliados. É diferente, né? A gente tem que se filiar a um partido, por exemplo. Está perto aí a eleição, né? Só para a gente, aproveitar esse gancho. Para você ser um candidato, para você, estar aí na luta por um partido, você tem que se filiar a esse partido. Mas o partido defende os interesses dele, interesses do partido. Agora, a igreja, ela não fica preocupada em se defender. Quem que defende a igreja mesmo? É Jesus. Só que às vezes as pessoas falam mal da gente, a gente fica querendo brigar, né? Preocupa com isso não, querido. Preocupa com isso não, vamos falar mesmo. Isso é normal. Nós estamos falando de uma história aqui que tem 2000 anos. Já ameaçava os caras, já faziam de tudo para poder parar a obra de Deus. Mas eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em resgatar pessoas perdidas para Jesus. E eles fizeram isso. Nos nossos dias, querido, a igreja precisa ser aquela que vai transformar a sociedade. Como que a igreja transforma a sociedade, pastor? Primeiro, eu e você precisamos nos posicionar. O que é posicionar? Conta-se uma história de um rapaz de 18 anos de idade que foi servir o exército. E ele passou ali 1 ano servindo o exército. E ele era cristão. E ele ficou 1 ano ali servindo, obedecendo ali as ordens ali, dos comandantes ali. E ao retornar para casa, ele feliz da vida, retornou para casa. E ele foi na igreja no próximo domingo, e depois foi falar para o pastor: pastor, eu estou muito feliz. Olha, porque o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano no exército e ninguém descobriu que eu era crente. Olha que vergonha. Ainda foi contar para o pastor. Ficou 1 ano no exército, ninguém descobriu que ele era crente. Pica fumo, né?
É, o famoso pica-fumo. Né? Hoje ninguém, os mais novos não sabem o que é isso, né? Pica-fumo, né? Por que tem esse pica-fumo, né? Só os mais antigos que sabem isso, né? O pessoal fumava, antigamente, o fumo era no rolo, né? Fumo de rolo. Aí você ficava picando o fumo, picar fumo, o cara parava muito de trabalhar, no meio do serviço, trabalhava na enxada, na foice, no machado, aí ele parava para picar o fumo, para poder fumar. Aí ficava morcegando, é o famoso morcegão. É o famoso morcegão. Aí pica fumo. Pica fumo é o cara que, né, para demais, né, no meio da... O Júlio está trabalhando lá, né? O cara para demais para poder fumar, porque toda hora ele tem que fumar, né? Tem algumas empresas aí que não aceitam a pessoa que fuma. Aí a pessoa vai preencher a ficha da empresa e está lá, você fuma? Não. Primeira coisa que responde no currículo lá, né? Responde que não. O cara vai trabalhar lá cortando uma malha, você pensa, já pensou você fumar? Não tem jeito. Vai atrapalhar o troço tudo, além de, né, o cheiro no ambiente ali, né, ser horrível. Ah, mas a pessoa não tem direito de fumar, não, pastor? Se ela quiser fumar, ela pode, vai fumar lá fora, né? Então, né, vai fumar em outro ambiente. É proibido fumar num ambiente fechado, um ambiente, né? A pessoa vai trabalhar num restaurante, por exemplo, e fuma. Você já pensou? Quem mexe com comida, fazer comida para os outros e fumar? É terrível, né? Você mexe com comida, né? Algo ali que precisa de uma extrema limpeza, né? Ser muito aciado realmente. Então é difícil. Mas a pessoa, na hora de preencher ali, ela acaba colocando que ela não fuma. Porque ela precisa de emprego, né? Eu preciso de trabalho. Mas aí depois que o patrão manda embora, né, fica achando ruim, acha que o patrão não presta, né? Mas não é isso. É o tipo de trabalho. Né? Eu e você, para transformarmos na sociedade, precisamos entender também que nós temos que servir. Quem já trabalhou no Impacto sabe muito bem o que é isso. Né? Servir. Quem foi no Impacto a primeira vez aqui, agora dessa última vez? For bem servido? Hein? Não é? Nós temos que ser aqueles que servem. Nós temos que ser aqueles que servem. Jesus ensinou isso. Maior é o que serve. Maior é o que serve. Só que a sociedade ensina diferente. Maior é aquele que está lá em cima, no poder. É aquele que pisa nos outros, é aquele que, né, leva vantagem em tudo. Não, maior é o que serve. Jesus, eu sou entre vocês aquele que serve. Ele ensinou isso, botou uma toalhinha no ombro e lavou os pés dos seus discípulos. Né? Então, precisamos entender isso. Como que nós vamos transformar a sociedade? Sendo inspirados por Deus. Aquele que é inspirado por Deus, aquele que é cheio, que deixa ser quebrado, que deixa ser moldado, que ouve aqui de Deus e pratica e faz aquilo que Deus chamou para fazer, esse vai transformar a sociedade. Nós vamos lá manifestar o reino, que dia que é mesmo? Sábado agora. Nós vamos manifestar o reino. Né? Nós estamos agora, o Xande está coordenando uma equipe aí da macrocélula aí, e nós estamos com alguns movimentos aí, você é convidado para estar conosco lá. Tá? Se tiver o banner aí, no final a gente bota o banner aí, aqui, né? Nós estamos manifestando o reino fora da igreja. Manifestar o reino fora da igreja. O que é isso? Tem um evento do mundo, nós vamos lá nesse evento servir as pessoas. Nós fomos lá no hambúrguer, né? Fizemos o Burger Cristo. Bacana, né? O Burger Cristo. A molecada empolgou tanto que até sumiram, né? Sumiram. Cadê os meninos? Sumiram. Porque é tanta gente na rua, rapaz. É tanta gente debaixo das marquises que eles começaram a tocar violão, cantar para aquela turma, orar para aquela turma. Eu falei, daqui a pouco vai levantar um da cadeira de roda aí. Vai levantar um da cadeira de roda. Deus vai fazer isso, queridos. Por quê? Porque nós estamos saindo. Nós estamos indo lá e vendo a necessidade das pessoas. É isso que Jesus fazia. Jesus não ficou preso ao templo. Ele ia lá. Nós vamos transformar a sociedade quando nós cumprimos aquilo que a gente já tem falado aqui, trazermos o céu para a terra. Como que eu trago o céu para a terra? Senhor, faça a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá no céu.
Só que nós temos que inverter a nossa oração. A nossa oração muitas das vezes é: Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, faz isso, Senhor, eu exijo. Não, Senhor, faça a tua vontade, como ela é feita lá no céu, faça ela aqui. Aí entenda que às vezes não vai ser do seu jeito. Não vai ser do seu jeito. Você falou para Deus fazer do jeito dele, então não é do nosso jeito, é diferente. Porque Jesus faz tudo novo. Aonde ele chega, ele faz novo, ele faz nova todas as coisas. Ele não está preso, né, a um formatinho. Os religiosos daquela época piraram por causa disso. Porque Jesus chegou e fez novo. Mas Jesus, hoje é sábado, Jesus, no sábado não pode, Jesus. Jesus falou: não, eu sou o Senhor do sábado. Diferente. O sábado foi feito, né, para o homem foi feito para o sábado foi feito para o homem. Quem que foi? Quem que é maior? Você tem um animal seu preso lá, atolado no brejo, no dia de sábado, você salva ele ou deixa ele morrer? Salva o animal. O ser humano vale muito mais do que o animal. Então, esse aí que está há quase 40 anos sofrendo, não vou curar ele num sábado, porque é sábado? Para com isso. Isso é forma. Ele falou assim: meu pai trabalha até hoje. Deus nunca parou de trabalhar. Ele trabalha até hoje. Mas a gente está preocupado com os formatos. Pastor, mas tem igrejas por aí que pensam diferente. Deus abençoe eles. Nós respeitamos, mas Jesus é o Senhor do sábado. Mas o sábado não é o descanso, pastor? Jesus é o descanso. Só consegue descansar quem está nele. Só quem está nele. Ele é o descanso. É a diferença do entendimento do sábado. Quem que entra no descanso do Senhor? Quem recebe Jesus. Aí entra no descanso do Senhor. Agora, aquele que está preocupado com o dia, esse aí, porque Deus criou todas as coisas. Nós também transformamos a sociedade quando liberamos cura, que eu falei, quando liberamos a revelação, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Por quê? Porque não existe nada contra isso. Não existe nada contra isso. Nós respeitamos os profissionais, nós valorizamos a medicina, nós acreditamos na medicina. Deus dá inteligência, capacidade ao ser humano para isso, mas quando há uma manifestação de uma cura, é muito melhor. É muito melhor, não tem nada igual. Tem nada igual. É o que aconteceu, o pastor Cadu falou aqui no domingo, do menino da Luma, O médico olhou, já tinha passado por 4 médicos. Não, olha aí de novo, olha aí, porque falaram que o negócio é grave. Não tem nada. Não tem nada. Está perfeito o ouvido, não tem mais nada. Então, se não tem mais nada, o que a gente tem que fazer? Glorificar o nome do Senhor. Só agradecer o nome do Senhor. Queridos, nós acreditamos que ainda existe muito mais a ser derramado. Muito mais. Isso aí que nós estamos provando, isso são só gotinhas. Existe muito mais a ser derramado ainda. Por isso que nós acreditamos na transformação da sociedade. Por isso que nós acreditamos que, aquela camisa que fizemos para a conferência, vamos transformar o mundo. Por quê? Porque tem mais. Sempre tem mais de Deus, sempre tem o novo de Deus, sempre tem a expectativa de coisas maiores, sempre vai ter. Então isso é a primeira, que eu falei com você. A igreja é a esperança do mundo. Segundo, são só 2, Um já compartilhei, mais 5 minutinhos a gente finaliza. Uma grande oportunidade. Pastor, que grande oportunidade é essa? Períodos de crise, períodos de dificuldade, períodos de assolações, períodos, onde todo mundo fala contrário, períodos onde ninguém mais tem esperança. Aí é que Deus gosta de agir.
É uma oportunidade de Deus manifestar a presença dEle. É o local da manifestação de Deus. Deus, Ele é especialista em manifestar o poder dEle nessas impossibilidades, nos locais da impossibilidade. Ah, pastor, não tem mais jeito. Então tá bom, aí começa então o agir de Deus. Então, quando que é essa hora? É hoje. Essa hora é hoje. A hora de manifestar as oportunidades de Deus. Por quê? Porque você sai ali, tem um bêbado. Eu cheguei e tinha um bêbado caído ali em frente. Na hora que eu cheguei, 7 horas. Alguém viu? Tinha um. Isso é uma oportunidade. Tem pessoas precisando de transformação. Então é oportunidade. Eu posso olhar e posso falar assim, não tem mais jeito para esse mundo. Esse é um olhar pessimista, um olhar negativo, um olhar fatalítico. Agora, Deus quer transformar aquela pessoa. Deus quer mudar. Deus quer resgatar. Deus quer salvar. Deus quer libertar. Então, é oportunidade. Aquilo se torna uma oportunidade. É só sair na rua aqui que está cheio de oportunidade para a gente manifestar o reino de Deus. Então, a igreja precisa e deve estar sempre em movimento. A gente costuma até brincar, Nem água não pode ficar parada, Porque a água parada dá mosquito, dá dengue, Então nem água pode ficar parada. A igreja tem que estar em movimento. Ela precisa ser esse movimento. Quem que é a igreja, pastor? Todo mundo já sabe, Isso aí não precisa nem falar, Todo mundo já sabe, Sou eu e você. Nós somos a igreja. A igreja não é parede, A Bíblia fala, a palavra de Deus, Então eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Mas eu habito aonde? Num coração contrito, num coração aberto para receber. Então é aí que Deus habita. Então, queridos, quando olhamos as realidades do mundo hoje, nós temos que ter um olhar para essas realidades, um olhar realmente de oportunidade. Por quê? Porque Deus vai transformar essas realidades. Deus quer transformar essas realidades. Quando as pessoas estão mais pessimistas, diz que saiu uma pesquisa aí no Brasil recente, 46% dos eleitores estão pessimistas com as próximas eleições. Quase 50%. Isso é pesquisa verídica. Quase 50% da população estão pessimistas com as próximas eleições. E aí? Oportunidade. Oportunidade do mundo, do Brasil se voltar para Deus. O Brasil precisa se voltar para Deus. Não é simplesmente achar que eu vou cantar uma música evangélica, eu vou ligar uma música no meu carro, e isso vai resolver porque eu gosto muito de música evangélica. Não, querido. Nós temos que mudar a sociedade. Só que para mudar a sociedade, eu preciso ser transformado primeiro. Eu tenho que deixar ser quebrado primeiro. Significa que eu nunca fiz coisa errada? Não, querido. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Mas quando eu me deixo ser quebrado, eu então estou aberto para receber o novo, e eu também libero o novo sobre a vida de outras pessoas. Então eu libero esse novo. Eu posso até ter errado, eu posso até pecar. Como que eu e você vamos revelar esse novo? Como que eu e você vamos revelar isso ao mundo? Nós vamos revelar através do amor, através da bondade e através da fidelidade. Aí nós liberamos o novo, expressando o amor, expressando a bondade e a fidelidade. Às vezes você não vai precisar nem abrir a sua boca para falar do seu Deus, se você for fiel a Ele. Talvez. Mas se preciso for, fale. Se necessário for, fale. Agora, não seja como o agente secreto do cara que serviu o exército. Porque pelo menos aqueles amigos que dormiam no quarto com ele tinham que perceber, esse cara é diferente.
pelo menos aqueles que estavam mais perto dele, né? Que dormiam ali no mesmo quarto com ele, tinha que falar, não, esse cara é diferente. O que você tem de diferente? Pelo menos eles teriam perguntado, né? O que você tem de diferente? Talvez ele ficaria com vergonha se ele, né, não falasse, né? Porque, não, eu conheço a Jesus, eu tive a minha vida transformada com ele. Então, queridos, nós temos que ser esses que vão trazer essa atmosfera do céu para a terra. Eu e você fomos chamados para provar o melhor de Deus aqui nessa terra. Então eu e você temos que ser esses, as flechas inflamadas, rumo ao destino profético que Deus nos chamou para viver. Deus, Ele nos chamou, mas Ele também, né, nos capacitou. Tem gente que tem muito medo. Eu, por exemplo, sou tímido. Se você acha que não, pergunta a minha esposa, pergunta a minha mãe. Eu sou uma pessoa tímida, mas eu precisei vencer minha timidez. Eu tive que vencer minha timidez, porque Deus me chamou para viver um propósito maior, profético. É verdade que eu protelei durante um tempinho. A gente faz isso, né? A gente é especialista nisso, né? Não tem jeito, né? Eu posso ficar aqui, eu posso fazer a obra do Senhor, mas eu não creio que precisa ser dessa forma. A gente sempre quer dar esse jeitinho, né? Mas Deus, não. É eu que vou fazer. É diferente. Quem vai fazer é Ele. Então Deus, Ele te chama, mas Ele também te comissiona. Nós, queridos, precisamos entender que Deus, quando Ele nos chama e nos comissiona, Ele também nos capacita para viver o sobrenatural aqui nessa terra. E nunca, querido, houve na face da terra, na história da igreja, tantas conversões como os dias de hoje, tantos milagres como os dias de hoje, tantas igrejas como os dias de hoje. Nunca houve na história da humanidade, na história da igreja, o avanço, né, tão grande da obra de Deus na face da terra. Mas eu tenho uma melhor notícia para te dar. A melhor notícia é que antes que aconteça a volta de Cristo, nós cremos que as maiores igrejas, as maiores comunidades, os maiores movimentos ainda estão para ser levantados. Ainda estão para ser levantados. Porque se eu digo, já falei isso aqui outras vezes, Michael Bico falou isso com a gente lá, Bill Johnson, se eu digo que Cristo deveria voltar hoje, eu estou sendo egoísta. Porque eu estou condenando ao inferno milhares, milhões de pessoas, bilhões ao inferno. Por quê? Porque eles ainda não foram ganhos para Jesus. Mas quem que vai pregar o evangelho para essas pessoas? É você mesmo, sou eu mesmo, é nós mesmos. Tem uma conta simples, para a gente fechar e orar. Nós temos na face da terra, em torno de 7 bilhões de habitantes, na face da terra. Nós temos aproximadamente 2 bilhões de cristãos no mundo. Se cada um, em um ano, ganhar uma pessoa, para quanto que vai? 4. Aí esses 4, no segundo ano, se ganhar, aí acabou o mundo. Não, porque Jesus voltou. Não acabou o mundo não, Jesus voltou. Né? Porque aí todo mundo foi ganho. Aí Jesus voltou. Né? Não é que acaba o mundo, Jesus voltou. Então, queridos, só que eu fico esperando o outro fazer. Mas pastor, lá na minha célula já tem 10, glória a Deus. Ensina os 10 a ganhar outros 10. Né? Se você ensinar os 10 a ganhar os outros 10, você ensinou aquilo que Jesus ensinou aos discípulos. O segredo é esse. É só isso. A gente acha, Filipão, que nós temos que ganhar 100, 1000, 10 mil. Não, eu só tenho que ganhar 10, 12. E ensinar esses
a ganhar outros, a fazerem o mesmo com outras pessoas. Aí vai espalhar, aí vai ganhar, é o poder da multiplicação.